Olá pessoal de 81, vim aqui gravar mais um vídeo para a gente falar um pouco sobre o continente africano, que é o nosso objeto de conhecimento a partir de agora. Então, falamos bastante sobre a América e agora então vamos falar sobre esse continente que é repleto de diversidade. E para começo de conversa, a gente vai fazer a primeira diferenciação. A África é um continente formado por 54 países e a África do Sul é um país da África. Essa diferenciação, gente, é muito importante porque muita gente se confunde. A África é um continente que é formado por países. Já a África do Sul é um país que pertence ao continente África. Então, quero começar deixando isso aí bem claro para nós. Esse continente, pessoal, ele é marcado por uma grande diversidade. Diversidade cultural, diversidade de etnias, diversidade na questão religiosa, diversidade na população. Então, se a gente fosse colocar uma característica inicial e principal, é a diversidade do continente, marcado por diferentes culturas que existem nesse território. Então, essa África, ela tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? E aí a gente tem alguns limites, né? Fronteiras, limites, divisas. Com quem que ela faz esse limite, essa divisa? Essa aí é uma imagem, gente, de satélite, tá? Ele, então, tá banhado ao norte pelo Mar Mediterrâneo e também, então, faz essa divisa com o continente Europa. Ao nordeste, que é aqui, pelo Mar Vermelho e também pelo continente da Ásia. A leste, ele é banhado pelas águas do Oceano Índico e a oeste, ele é banhado pelas águas do Oceano Atlântico. Ao sul, pessoal, é a união dos dois oceanos, do Oceano Índico com o Oceano Atlântico, tá? Aqui a gente tem um mapa mundi e aí a localização da África, né? Aqui ela está de rosa e ela é cortada por 3 paralelos e um meridiano. Existem 5 paralelos principais, vamos de novo. O paralelo que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a gente tem um meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, tá? Vamos relembrando isso. E o continente africano, ele é cortado, então, por 3 paralelos, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, e também cortado pelo meridiano de Greenwich. Se a gente pensar nos hemisférios que compõem o planeta, que são 4 hemisférios, o hemisfério norte, ao norte da linha do Equador, o hemisfério sul, ao sul da linha do Equador, o hemisfério leste, a leste do meridiano de Greenwich, e o hemisfério oeste, a oeste do meridiano de Greenwich. A África pertence aos 4 hemisférios do nosso planeta. Se a gente pensar só no Brasil, como nós vimos no 7º ano, para quem era meu aluno, o Brasil está em 3 hemisférios. Está totalmente no hemisfério oeste, está parte dele no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul. Já a África, então, pertence aos 4 hemisférios, tá? Quanto à população, hoje, então, atualmente são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em todo o continente africano, tá? Pra gente fazer um comparativo, que não existe em questão de escala, mas a China tem essa população, que é um país, né? O país China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, mas o continente África, que é formado por 54 países, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes nesse território. Então, eu disse para vocês que tem 54 países e tem um território, ó, importante falar, que ainda é colonizado e controlado pelo Marrocos, que é o Saara Ocidental, que fica nessa pontinha aqui. Aqui eu tenho um mapa político da África e o Saara tá aqui de roxo, lilás, enfim, do ladinho do Marrocos. Então, ele não é um país, ele é um território que pertence ao Marrocos ainda, tá? Quanto à questão, gente, de
aspectos físicos, a África ela é caracterizada por ter uma diversidade muito grande da fauna, dos animais, né, que existem. Então eu coloquei essa imagem ali, isso me lembra um pouco o filme Rei Leão, acho que é um filme que a grande maioria de vocês assistiu, né? E conta com uma diversidade muito grande de animais, leões, elefantes, zebras, hipopótamos, leopardos, hienas, girafa, né, avestruz, enfim, vários animais diferentes. Aí tem aqui os elefantezinhos, né, as imagens sempre das savanas africanas sempre são lindas, né. Guepardos, né, o próprio leão, que é um animal símbolo aí, né, do continente. Os hipopótamos, as zebras, as girafas, né, são animais típicos da África. Existem alguns rios principais, o principal deles, gente, é o Rio Nilo, tá? Deixei demarcado ali para vocês, o Rio Nilo é o principal dele, onde as primeiras civilizações se desenvolveram, e a grande parte da população dos países se encontra ao redor desses rios. Tem o Rio Níger, o Rio Congo, o Limpopo, o Zambeze e Orange, então esses são os principais rios do continente africano. O continente africano ele é composto por 2 grandes desertos, o deserto do Saara, que está aqui a localização dele. O deserto do Saara é um deserto extremamente grande, é o segundo maior deserto, por primeiro a Antártida, mas ele, em questão de onde tem população mesmo, é o maior deserto do mundo. O deserto do Saara, com certeza vocês já ouviram falar. E além do deserto do Saara, também nós temos o deserto do Kalahari, que fica ao sul do continente africano. Ok? Algumas imagens para vocês, então, desse continente, desse deserto do Saara, tá? Que tem dromedários ou camelos, como queiram, tá? E deixei aqui algumas montanhas. Essa montanha que tem ali é a montanha mais alta, que é a Kilimanjaro, que fica na Tanzânia. Depois a gente tem o Monte Quênia e o Marguerita, que são os dois mais altos, os pontos mais altos do continente africano. Pessoal, quanto à regionalização da África, a África ela é regionalizada em 5 regiões, tá? Uma das regionalizações é em 5 regiões. A África setentrional, que é essa que tá de roxo aqui, que a gente também pode chamar da África do Norte, ela é a mais urbanizada, ou seja, com o maior número de pessoas morando na cidade. E também as pessoas moram mais próximas ao Rio Nilo, que eu mostrei antes para vocês, e ao Mar Mediterrâneo. E também é onde ficam os principais países mais desenvolvidos do continente. Aí tem a África Ocidental, que fica aqui, que tá de verde, tá? E aí essa região ela é caracterizada, tem uma vegetação bem diversificada, tá? Entre desertos e florestas equatoriais. E eles têm muita produção agrícola e exportam e vendem e comercializam recursos minerais, tá? Como ouro, diamantes, etc. Tem a África Central, né? A parte do centro da África, que se caracteriza pela biodiversidade, porque ela contém uma das maiores florestas tropicais. A primeira é a nossa, a floresta amazônica. Eles têm a floresta tropical nessa região, com uma biodiversidade muito grande. A África Oriental, que é caracterizada pela agricultura, né, a questão agrária, e também por muitos conflitos civis. Tá? E por último, a África Meridional, ou a África do Sul, a África sulista, né, que tem o deserto do Kalahari, e o destaque ali fica sendo a África do Sul, que é o país África do Sul, que é um dos mais desenvolvidos da África. Outra forma de regionalizar a África é em África do Norte e África subsaariana. Toda essa área amarela é da África subsaariana e a parte em cinza é da África do Norte. A diferença principal das duas, gente, é a seguinte: na África do Norte, países mais desenvolvidos. Na África subsaariana, países menos desenvolvidos. A África do Norte predomina o islamismo. Na África subsaariana, predomina o catolicismo e outras religiões tribais. Na África do Norte, tem o predomínio da população branca. Na África subsaariana, predomina a população
negra. Então, e algumas diferenças, mas a principal é a questão social e econômica, onde na África do Norte é mais desenvolvido e a subsaariana menos desenvolvida. Ok? Isso aí então para o momento. Um beijão.